Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos para participarem da 11ª Mostra de Extensão da Univasf. Boa noite a todos e todas. Vamos lá então dar o pontapé inicial na cidade de Paulo Afonso. Mais uma vez, boa noite, senhoras e senhores. E é com grande alegria que a Universidade Federal do Vale do São Francisco, através da Pró-Reitoria de Extensão, em parceria com o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia da Bahia, Universidade Estadual da Bahia, Companhia Hidroelétrica do São Francisco e Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, tem a honra de recebê-los para a 11ª Mostra Anual de Extensão da Univasf. Mais uma vez, apesar das limitações orçamentárias, a Pró-Reitoria de Extensão da Univasf honra com seu compromisso em contemplar todas as cidades onde a Univasf tem campus com a realização desse evento. A Mostra de Extensão já aconteceu em São Nonato, no Piauí, em Senhor do Bonfim, na Bahia, e hoje se inicia em Paulo Afonso. O tema desse ano, Universidade e Desenvolvimento Socioambiental, deve-se à constatação de que apenas as inovações tecnológicas disponibilizadas pela pesquisa não são suficientes para as transformações necessárias ao mundo mais justo, igualitário e inclusivo. É urgente estimular na universidade espaços de discussão que, para além da boa formação profissional, se preocupem com a cidadania e a emancipação dos alunos para um mundo novo que os conduza a uma nova compreensão da natureza e dos seres humanos. A sociedade experimenta uma reviravolta em sua maneira de pensar e agir, e exige da universidade compromissos socioambientais incorporados aos currículos dos seus cursos, a fim de que os futuros gestores agreguem as suas habilidades à capacidade de perceber o texto social e político que envolve o ambiente externo das organizações. Cumprimentamos assim os docentes, técnicos e discentes da Univasf e das demais instituições parceiras, autoridades e membros da comunidade externa aqui presentes. Informamos aos convidados que a cerimônia de abertura da 11ª Mostra de Extensão está também sendo transmitida ao vivo pela Web TV Caatinga, plataforma digital da Univasf. Nesse instante, nós vamos nos deleitar de uma belíssima apresentação. Então, vamos apreciar a apresentação do Coral da Chesf de Paulo Afonso, com a regência do maestro Sandro Rogério Bezerra da Silva. O coral foi fundado no ano de 1994, formado por funcionários ativos e aposentados da Chesf, com a finalidade de divulgar e representar a empresa, bem como levar cultura e entretenimento ao público em geral.
Essa primeira música, Andanças, de Dorival Caymmi. A segunda canção, nós temos aí, do autor Ari Lobo, Paulo Afonso. Isso para nós, podemos dizer que é um hino, né? E depois dessa belíssima canção, nós vamos então lembrar de uma bela música do saudoso Tim Maia, Azul da Cor do Mar.
E depois da primeira, da segunda e esta belíssima também terceira, vamos fechar com chave de ouro Aquarela do Brasil, senhoras e senhores.
Vamos agradecer, que merece mesmo, né? De pé, a essa majestosa apresentação do Coral da Chesf. Vamos então mais uma vez lembrar dessa majestosa apresentação no início da nossa cerimônia, da primeira mostra de extensão, né? Vou repetir, está sendo transmitida ao vivo pela TV Web Caatinga, né? Para todos nós aí. Isso é muito bom. Na pessoa do maestro Rogério Bezerra, a gente agradece a todos os componentes, né, que muito bem se apresentaram para nós nesta noite maravilhosa. Muito bem, parabéns. Daqui a pouco iremos convidar todas aquelas pessoas que irão compor a mesa para que nós possamos dar sequência a esse evento tão importante para o meio acadêmico. Vamos então, senhoras e senhores, seguindo com o nosso roteiro, a condução desse cerimonial. E para a composição da mesa, vamos então convidar nesse instante o vice-reitor, no exercício do cargo de reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor doutor Pélio Nobre Leite. O secretário municipal de Educação de Paulo Afonso, senhor Severino Alves de Lima. A pró-reitora de extensão da Univasf, professora doutora Lúcia Marise Souza Ribeiro de Oliveira. O diretor do IFBA, Campus Paulo Afonso, professor mestre Arleno José de Jesus.
a pró-reitora de extensão da UNEB, professora doutora Marisa Celeste Souza de Castro. Representando a administração regional da CHESF em Paulo Afonso, a gerente da área de recursos humanos, senhora Rosa de Lourdes Pereira Simões. Representando o campus Univasf Paulo Afonso, o coordenador do Colegiado Acadêmico de Medicina, professor Romero Henrique de Almeida Barbosa. A presidente do Instituto de Ecologia Humana e palestrante convidada, professora doutora Maria José de Araújo Lima. E, por fim, representando o corpo discente do campus Univasf Paulo Afonso, aluna do curso de Medicina, Catherine Soares Silveira. Queremos fazer alguns registros e agradecimentos. Nesse instante, agradecemos as presenças do coordenador do Núcleo de Extensão Paulo Freire Campus Paulo Afonso, professor Pedro Pereira Tenório. E dos demais membros da comunidade acadêmica, autoridades de população local. Agora, convidamos o vice-reitor da Univasf, professor Dr. Télio Nobre Leite, para dar as boas-vindas a todos e fazer a abertura oficial deste cerimonial. Boa noite a todas e todas. Gostaria de declarar aberta a 11ª Mostra de Extensão da Univasf. Quero convidar aqueles que puderem se colocar de pé para respeitosamente acompanharem a execução do hino nacional brasileiro.
Depois desse momento de civilidade e patriotismo, vamos então começar os pronunciamentos com cada uma dessas pessoas que compõem a mesa. Para pronunciamento, convidamos assim a representante do Corpo Discente do Campus Univasf Paulo Afonso, a aluna do curso de Medicina, Ketri Soares Silveira. Boa noite a todos. Eu sou Ketri, aluna do curso aqui de Medicina desde o ano passado. E em nome dos docentes e todo o corpo técnico e funcionários da Univasf aqui do Campus Paulo Afonso, eu queria dar boas-vindas aos representantes e alunos do IFA, da UNEB e outros campos aqui presentes também, tá? Boa noite. Convido o representante do campus Univasf, Paulo Afonso, coordenador do Colegiado Acadêmico de Medicina, professor Romero Henrique de Almeida Barbosa, para o seu pronunciamento. Boa noite, professor Télio, nosso representante e combatente aqui das causas Paulo Afonsinas do curso. Meu boa noite, professora Lúcia Marise. Também, desde a primeira vez que a gente se viu, com todo respeito, foi paixão à primeira vista. É uma pessoa que compra a ideia do curso, assim como todos da reitoria, mas ela, em especial, tem nos ajudado bastante, tem sido o motor de desenvolvimento. Meu muito boa noite, meu especial boa noite para a senhora e demais autoridades. Fico muito feliz que o curso de Medicina de Paulo Afonso hoje possa sediar a mostra de extensão, um evento de fundamental importância, em que a universidade ela se coloca para a sociedade, em que a universidade ela sai da sua sala, do seu conforto e vai para a sociedade tentar interferir, tentar trazer melhorias. Eu acho que esse é o objetivo primordial, a pesquisa, o ensino e a extensão como mola mestra de todas as atividades. Tanto é que, em nome do colegiado, queria agradecer ao professor Pedro Tenório pelo seu papel na coordenação do Núcleo de Extensão Paulo Freire, fomentando diversas ações extensionistas, formações de diversas ligas. Então, eu queria também realizar uma menção honrosa ao professor Pedro, por isso. Realizar também uma menção honrosa à reitoria e principalmente à PROEX, por, pela primeira vez, estarmos hoje com a turma nucleada do mestrado em extensão rural aqui dentro de Paulo Afonso. Eu acho que isso é um ganho para o colegiado, para os alunos, de forma absurda, e a gente quer continuar esse trabalho. Queria também colocar e pontuar a importância que os professores do Colegiado de Medicina representam e realizam. Parafraseando um professor aqui do colegiado, professor Isaac, Paulo Afonso teve sorte, muita sorte, de ter conseguido tão bons docentes comprometidos com a causa Paulo Afonso. Agradecer o apoio da Chess, agradecer o apoio da UNEB, que sempre a gente tem parcerias. A UNEB, com certeza, vai ser já é, e vai ser um parceiro
de longas datas aqui com a gente, e a gente quer isso, a gente quer fomentar as parcerias. E agradecer aos alunos, né, que a cada semestre que passam, eles acreditam mais no curso, que eles são as maiores propagandas, né? A gente não precisa estar dizendo que nós funcionamos, que nós existimos. Eles mesmos são exatamente essa resposta. Às vezes, quando vem o Enem, o pessoal liga para mim, o curso, rapaz, conversa com os alunos. Eles aqui vão dizer se o curso presta ou se não presta, se o curso funciona ou se não funciona, se os professores de Paulo Afonso são dedicados ou não são dedicados. Então, uma palavrinha que a gente usa muito no dia a dia, o maior feedback são exatamente os alunos. Eu acho que me honra muito, nesse momento temporal, histórico, ser coordenador do curso. Eu estou coordenador do curso, mas sempre serei um grande soldado para que esse curso ele avance e ganhe cada dia mais excelência. Muito obrigado. Com a palavra, a pró-reitora de extensão da UNEB, professora doutora Maria Celeste Souza de Castro. Boa noite a todos. Cumprimentar o vice-reitor, o professor Télio, cumprimentar a minha companheira de luta aí na extensão, professora Lúcia Marise, e no nome desses, os demais componentes da mesma. Parabenizar pela 11ª mostra de extensão, parabenizar pelo trabalho de extensão que é feito na Univasf, essa possibilidade de ter uma extensão, como foi dito aí no discurso, inovadora, mas uma extensão inovadora que dialoga com as questões sociais. E é este o nosso propósito. Através dos nossos 1.323 projetos de extensão que desenvolvemos no estado da Bahia, nós compreendemos a necessidade de trabalhar em rede, de trabalhar em redes colaborativas. E é com esse intuito que nós fortalecemos, sim, a parceria, professor Romero. A parceria em dizer, não podemos estar só neste momento que estamos vivenciando. E neste momento de ressignificar os nossos cursos, ressignificar a extensão, dando para ela o papel que lhe é de fato e de direito. Um papel em que articula o ensino e articula a pesquisa. E essa 11ª mostra de extensão, Universidade de Desenvolvimento Socioambiental. Como estamos precisando discutir essas temáticas, dentre tantas outras, mas neste momento que estamos vivenciando, em que necessitamos pensar sobre o lugar em que estamos inseridos. Então, parabenizar pela recepção coral, meu Deus, perfeito, emocionante ouvir, né, segundo o senhor Severino, a história de Paulo Afonso cantada na forma de música, muito bonito. Dizer do sentimento de estarmos juntas, sim, Lúcia, querendo ampliar as nossas parcerias, querendo discutir a questão da extensão dentro dos nossos currículos, conceber uma extensão acadêmica, não só nos cursos de saúde, né, com os PBLs que existem, mas em outros cursos também, nos bacharelados que às vezes são resistentes em pensar que a extensão faz parte da pesquisa, que faz parte do ensino. Ela não está num canto separado. Então, neste momento em que unimos forças, nós temos certeza que vamos conseguir contribuir para o desenvolvimento regional. E a UNEB, com a sua proposta de inovação, com a sua proposta de agregar e de estar no interior, está à disposição de todos para ampliar essa parceria. Então, boa noite, muito obrigada. Agora vamos ouvir a palavra da representante da Administração Regional da Chesf em nossa cidade, a gerente da área de recursos humanos, a senhora Rosa de Lourdes Pereira Simões. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes.
Gostaria de cumprimentar a nossa ilustre palestrante Maria José, em nome de todos os membros dessa mesa. Realmente é um momento muito feliz para Paula Afonso. Eu que sou chespiana e que muitas vezes passei por esses corredores e trabalhei nessa casa, em outros momentos, quando aqui funcionava o Colégio Paulo Afonso. Na época, tínhamos desde os cursos pré-escolares até os cursos técnicos de eletrônica, eletrotécnica, mecânica, enfermagem, agropecuária. E voltar aqui hoje, no momento em que Paulo Afonso recebe a Univasp, já há alguns anos aqui, né, com o curso de medicina, então recebe a Univasp para os cursos de extensão, é realmente um progresso, né, um avanço grande para a nossa cidade. Então é um momento assim de congratulações, a CHESP se sente feliz, se sente honrada em participar desse momento. E como a CHESP sempre se preocupou em investir no desenvolvimento, no crescimento das pessoas, desde seus funcionários aos dependentes dos funcionários de outra. Então, é realmente um momento de muita satisfação para nós chefianos. Obrigada e boa noite. Depois da senhora Rosa, com a palavra o diretor do IFBA Campus Paulo Afonso, o professor mestre Arleno José de Jesus. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o magnífico reitor da Universidade do Vale de São Francisco, representado aqui pelo professor vice-reitor Télio Nobre, pela honra que nos deu em sediar um evento dessa magnitude. Isso é uma honra para o Instituto Federal da Bahia, campus de Paulo Afonso, o qual eu sou diretor-geral no momento dessa casa. Fico muito feliz de ter aqui a companhia da nossa co-irmã, Universidade do Estado da Bahia. Também aqui a guerreira que chegou um dia na minha sala de Arleno, vamos fazer essa mostra em Paulo Afonso. Eu não tinha nem ideia da magnitude do tamanho desse evento. Professor, a coisa não... Vamos fazer. Vamos fazer em Paulo Afonso, que Paulo Afonso deu uma volta na escola que vai ser aqui. Professora, não tenho dinheiro. Não se preocupe, vai ser aqui. Isso me deixa muito feliz encontrar uma pró-reitora com a garra dessa, parecendo pessoas que estão começando agora. E o sangue, ela está presente. Ela vive isso, isso é muito bonito. Apesar dos meus 45 anos que eu tenho dentro dessa instituição, encontrei uma guerreira que faz o que eu também faço. É uma felicidade muito grande estar recebendo vocês aqui. E gostaria também de agradecer a presença da imprensa falada, escrita e televisada, e registrar também algumas presenças que eu estou vendo aqui na nossa frente, uma ONG representada pela senhora Valda, nossa diretora de ensino está ali presente, escondidinha, a professora Ediane, e os nossos servidores, juntamente com essa equipe maravilhosa da Univasp, que está aqui desde ontem. Me expulsaram da minha sala, arrumaram minha sala, fizeram um monte de coisa nessa escola, mas isso é muito bom. Encontrar o pessoal com garra. Quem quer trabalhar, sempre a gente dá os parabéns. Por quê? Eu fico feliz, felicíssimo em sediar esse evento. E desejo a todos que essa jornada, não só hoje, como amanhã e no domingo que vocês vão à rodela, seja profícuo. E o campo de Paulo Afonso está aberto não só para esse evento. Avisa lá o nosso magnífico reitor, também ao NEB, que esse campo está aberto. Esse campo está aberto para a comunidade. Nós queremos um Paulo Afonso forte. Nós queremos um Paulo Afonso com educação forte. Não procurar criticar quem está começando. Se a gente não começa, nós não vamos para lugar nenhum. Então vamos apoiar, porque está começando, vamos ter dificuldade. Nós estamos passando uma crise séria no país. Mas com esforço, com a garra que eu estou vendo aqui de um coordenador, tenho certeza absoluta que vai ser sucesso total
esse curso já está no quinto período, né, professor? Precisando da gente, conte conosco. Espaço, nós estivemos aqui. Nós não temos um Palácio do Planalto, como é a sede, a reitoria lá da universidade lá em Petrolina. É exatamente, eu fui lá, fiquei abismado. É o mini Planalto, porque é uma coisa muito bonita. E eu tive visitando, eu digo, gente, é o primo rico. Nos ajude. Nós somos o primo pobre. Mas tenho aqui uma honra de sediar um evento dessa magnitude do primo rico. Fico felicíssimo. Gente, não deixe eu falar demais, que eu vou passar a noite toda aqui. Desejo a todos vocês um bom encontro, uma boa mostra. Muito obrigado. Boa noite, um coração e um beijo no coração de todos vocês. Depois do mestre Arleno, na sua descontração, para pronunciamento, convidamos a pró-reitora de extensão da Univasf, professora doutora Lúcia Marise Souza Ribeiro de Oliveira. Boa noite a todas e a todos aqui presentes. Com muita alegria, nós da Univasf, toda a equipe da Pró-Reitoria de Extensão, e os nossos parceiros, o Instituto Federal da Bahia, de Paulo Afonso, a Universidade do Estado da Bahia, a CHESP, a Secretaria de Cultura do município de Paulo Afonso, o Núcleo de Extensão Paulo Freire, o Colegiado de Medicina de Paulo Afonso. Estamos celebrando a 11ª Mostra de Extensão com o tema Universidade e Desenvolvimento Socioambiental, abrindo espaço para as discussões sobre a situação de degradação do planeta e o compromisso da instituição na mitigação dos problemas que afetam a nossa casa comum, a Mãe Natureza. Então, começo a minha fala trazendo o poema de Carlos Drummond de Andrade, Águas e Mágoas do Rio São Francisco, tomando esse símbolo que tanta importância tem para nós ribeirinhos, que tem sido tão maltratado por cada um que vive e sobrevive das suas águas. Está secando o velho Chico, está mirrando, está morrendo, já não quer saber de lanchas ônibus, nem de chatas e seus empurradores. Cansou-se de gaiolas, literatura encomiástica, e mostra o leito pobre, as pedras, as areias desoladas, onde nenhum minhocão ou cachorrinho d'água, cativados a nacos de fumo forte, restam para a semente de contos fabulosos e assustados. Ei, velho Chico, deixa seus barqueiros e barranqueiros na pior? Recusa os fretes em Pirapora para ir levando para o norte as alegrias? Nega seus surubins, seus mitos e dourados, seus postais alucinantes de crepúsculo, a agulha dos turistas? Ou é apenas seca de junho e julho, para descanso e volta mais barrenta na explosão da chuva gorda? Já te estranho, meu Chico, desta vez encolheste demais. O cemitério de barcos encalhados se desdobra na lama que deixaste. O fio d'água escorre entre carcaças novas. É brinquedo de curumins, dos únicos navios que aceitas transportar com desenfado. Mulheres quebram pedra no pátio ressequido, que foi teu leito e exposta teu fantasma. Não escutas, ó Chico, as rezas músicas dos fiéis que em procissão imploram chuva? São amigos que te querem, companheiros que carecem do teu deslizar sem pressa. É gente que vai murchando em frente à lavoura morta e ao esqueleto do gado, por entre portos de lenha e comercinhos decrépitos, e dura gente sofrida, que carrega do seu lombo de água turva, mas afinal água santa. Meu rio amigo, roteiro de Pirapora esvazio.
Responde, Chico, responde. Não vem resposta de Chico e vai sumindo seu rastro como o rastro da viola se esgarça no vão do vento. E na secura da terra e no barro que ele deixa, onde Mártios viu seu reino na carranca dos remeiros, nas tortas margens que o homem não soube retificar, de ponte sobre o vazio, na negra ausência de verde, no sacrifício das árvores cortadas, carbonizadas, no anzol, que virou fumaça, nas araras capturadas que não mandam mais seus guinchos, a paisagem de seca, no chão deserto, na fome dos subnutridos nus. Não colho qualquer resposta, nada fala, nada conta das tristezas e renúncias dos seus desencantos, dos males, das ofensas, das rapinas que no giro de 3 séculos fazem secar e morrer a flor de água de um rio. Essa reflexão é parte da inquietação que sinto na realidade vivida no meu cotidiano, porque apesar da academia estar formando jovens que dominam as tecnologias de forma altamente promissora, não cultivamos na academia os valores humanos que podem causar indignação diante da miséria e das injustiças sociais. Não nos empenhamos em vencer o individualismo, que gera o egoísmo, razão de todos os males. Temos a obrigação de educar para a cidadania, de formar sujeitos que se importam com o outro e lutem pelo combate à desigualdade extrema. Devemos buscar saberes que nos instrumentalizem para que possamos responder às questões fundamentais referentes à ética, à cidadania, à solidariedade planetária e global do presente e do futuro. A aceleração das atividades econômicas capitalistas resulta em uma ebulição de mudanças que abalam o modelo de conduta imposto aos atores sociais. Trata-se de uma nova conjuntura, onde as questões socioambientais alcançam tal dimensão que se torna impossível ignorá-las, não só pela constatação da escassez de recursos, mas também pela percepção da gravidade das questões ligadas à degradação ambiental e ao papel da sociedade, das organizações e dos indivíduos em um quadro social. Portanto, formar homens e mulheres como cidadãos e cidadãs emancipados é levá-los a agir conscientemente, tanto na atividade profissional quanto na vida social, estruturando uma sociedade efetivamente livre. Para tanto, compete às IES proporcionar o máximo de saberes e condições para que os seres humanos se libertem da ilusão que já aprenderam o suficiente para a vida, mas que procurem aprofundar e enriquecer seus saberes continuadamente, para dessa maneira integrar-se em uma sociedade cada vez mais complexa. Está nas IES e nos seus professores assumirem seu papel nessa transformação, desenvolvendo tecnologias mais limpas, diminuindo a geração de resíduos, substituindo os insumos tóxicos e gerando uma nova cultura capaz de aprender, gerar e aperfeiçoar conhecimentos, adquirir uma nova maneira de olhar e transformar o mundo, baseada no diálogo entre saberes e conhecimentos diversos. Sou uma velha professora em final de carreira e continuo acreditando na educação. Acreditando que os indicadores de sustentabilidade, atendendo às exigências sociais, econômicas, ecológicas, espaciais e culturais, encontram nas IES a base para sua definição com suas diferenças e similaridades. O meu desejo é que nós, educadores, nunca percamos a capacidade de sonhar por um mundo melhor. Encerrando, quero agradecer com um beijo no coração a administração geral da Univasf, a equipe da PROEX, que tanto se empenhou para que tudo fosse perfeito, aos parceiros IFBA, UNEB, GESP, Prefeitura Municipal, pelos apoios de toda hora,
a equipe da Univasf em Paulo Afonso, que tudo fez para receber a todos com tanta distinção, ao Núcleo de Extensão Paulo Freire e ao coral do maestro Sandro, que acarinhou a nossa alma com a beleza dessas cantorias maravilhosas. Muito obrigada a todos. Lembrando que amanhã teremos uma rica programação aqui no IFBA, com apresentação de trabalhos pela manhã e à tarde, com uma rica discussão, né, com a sociedade, com os representantes das comunidades, numa tertúlia que iremos promover, e também no domingo, com a nossa ida à reserva Tuxá, onde teremos a oportunidade, né, de conhecer aquela cultura tradicional, com apresentações culturais que eles farão e também com os ensinamentos que lá receberemos. Então, muito obrigada a todos e que a gente tenha uma mostra maravilhosa. Depois da professora doutora Lúcia Marise, vamos convidar o senhor Severino Alves de Lima, secretário de Educação da Prefeitura Municipal de nossa cidade. Está desligado. Aí. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero trazer a mensagem do nosso prefeito municipal de Paulo Afonso, Dr. Luiz Barbosa de Deus, que me incumbiu de passar para as filhas. O abraço Paulo Afonsino de eternidade. Queremos que a Univasf se eternize nesse chão nordestino. Essa foi a mensagem que o Dr. Luiz de Deus me incumbiu de trazer a vocês. Essa mensagem se estende desde a reitoria até os nossos alunos. E, antes de tudo, ele recomendou o comprometimento da Secretaria Municipal de Educação com todo o desenvolvimento dos trabalhos que possam ser desenvolvidos em nosso município. Então, nós estaremos dispostos a colaborar de forma decisiva nos projetos que são necessários que fazem a nossa educação. Há um pouco de emoção, porque eu me sinto voltando à minha casa. Eu quero só contar esse detalhe a vocês. Em 1958, alguns de vocês nem tinham nascido, muitos de vocês. Aqui eu cheguei e meu pai passava aqui, ia para o Rio de Janeiro e o ônibus quebrou. E na história, entra música nessa história aí, entra música, entra matemática. E meu pai parou porque o ônibus quebrou o eixo, então ele só voltaria à viagem, recomeçaria 2 dias depois. E ele viu passar um músico com um instrumento debaixo do braço. Paulo Afonso, em 1958, não era essa Paulo Afonso de hoje. E aí ele perguntou, vai para o cabaré? Porque o músico ia com o instrumento e poderia ir para o lugar que ele perguntou. Ele disse, não, eu vou para um ensaio da banda. Ele disse, banda? Aqui tem banda? Tem banda. Meu pai era maestro de música, formado em Goiânia, Pernambuco. E eu me orgulho de dizer, era um músico verdadeiramente. E aí foi chamado, convidado para assistir um ensaio da banda, e aqui ele ficou. Não deixaram mais ele seguir viagem. Já 2 dias depois chegou um caminhão da Chesse na nossa casa em Taperoá, na Paraíba, buscar mobília, porque precisava, o maestro caiu como uma luva aqui. Eu conto só isso para ilustrar a vida de nós, dos nordestinos, de modo geral, e a dificuldade. Nessa casa aqui, eu contava hoje que eu tive a alegria de ganhar o prêmio de a melhor redação do mês.
quando aluno na primeira série ginasial. E o prêmio era um prêmio valioso, foi valioso para mim. Era uma entrada para ingressar no Clube Paulo Afonso, que era o clube da elite. Nós tínhamos, e temos até hoje, o Clube Operário e o Clube Paulo Afonso. Eu conto isso também para chegar no Colepa. Aqui eu construí minha vida e nesse lugar eu aprendi tudo que eu pude aprender até hoje. Adianto a vocês, principalmente os alunos do curso da Univasf de Medicina, que o conceito de aprender, a gente só vai degustá-lo quando a gente atinge uma certa idade. É muito bom a gente continuar pensando em aprender. Então, eu queria fazer das minhas palavras o comprometimento do município de Paulo Afonso com o seu desenvolvimento, e nós sabemos que sem a educação, enquanto nós não descobrirmos o verdadeiro valor da educação, esse nosso país não vai à frente. Enquanto nós não pensarmos no modelo oriental, eu disse até numa reunião e houve gozação dos outros secretários, quando eu disse, tudo bem, vamos pensar em... Tem muito político dizendo que a educação tem que ser desenvolvida em tempo integral. Bom, vamos fazê-la em tempo integral no nosso município. Agora, para isso, a gente precisa de um orçamento dobrado, ou seja, no mínimo 50% da proposta orçamentária para a educação. E aí riram. Eu digo, eu estou sendo prático. Se nós gastamos hoje um mínimo de 25%, que é o mínimo constitucional, Paulo Afonso se situa, o ano passado nós gastamos 27% do orçamento com educação. E nós, para que possamos dobrar o nosso tempo, a gente vai ter que dobrar os nossos custos. É uma continha simples, né, de entender. E eu queria lembrar também, ainda mastigando a palavra educação, um depoimento recente da ministra Carmen Lúcia, que é a nossa presidente do Supremo Tribunal Federal. E ela diz simplesmente, um presidiário custa ao Brasil R$ 2.400 mês. Um estudante do ensino médio custa no nosso Brasil R$ 2.200 ano. Essa equação não é favorável a um país que se propõe ser sério. Essa equação é uma terrível desigualdade. A conclusão da ministra, alguma coisa não vai bem na nossa pátria amada. Muito obrigado. Depois do secretário de Educação da cidade de Paulo Afonso, com a palavra o vice-reitor, no exercício do cargo de reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, professor doutor Télio Nobre Leite. Bom, mais uma vez, boa noite. Sempre uma honra poder representar o professor Julianelli nesses eventos. Mesmo não pude participar, está numa reunião de trabalho do Comitê das Bacias de São Francisco, da qual ele tem feito parte, em Barreiras. Então, ele não pôde estar presente, mas o cumprimento do professor Julianelli e um desejo que todos aqui tenham um excelente evento. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a estudante Catherine, né? Estudante aqui do campus Paulo Afonso, em nome dela, cumprimentar todos os estudantes da Univasf aqui presentes, os estudantes da UNEB, do Instituto Federal. Cumprimentar o professor Romero, coordenador do Colegiado Acadêmico de Medicina aqui de Paulo Afonso, né, um parceiro aqui, comprometido, em nome dele cumprimentar todos os professores, servidores aqui do campus também, todos os professores da Univasf que estiveram aqui presentes, professores da UNEB, professores
do Instituto Federal. Gostaria aqui de cumprimentar também a Pró-Reitora Maria Celeste da UNEB, também o professor Arleno, agradecer aqui essas duas instituições pela parceria em todos os momentos, em especial a parceria na realização dessa mostra, que agradecer às duas instituições pelo espaço, aqui o Instituto Federal cedendo o espaço principal para a realização da amostra, a UNEB também dando apoio, né, para que essa amostra se realize, né, recebendo nossos estudantes que vêm aqui dos outros campos da Univasf. Cumprimentar a Rosa de Lourdes, representando aqui a Cheste. A Cheste é desnecessário falar, mas lembrar, né, mas é sempre necessário e importante estar reforçando a parceria e a importância que a Cheste teve para que o campus de Paulo Afonso seja uma realidade. Agradecemos muito o apoio que tem dado nas instalações provisórias e agradecemos também o apoio que tem dado para a realização desse evento. Cumprimentar aqui também o secretário municipal de Educação, o Severino Alves, em nome dele, estender os cumprimentos à Prefeitura de Paulo Afonso, todos que contribuem para que a Univasf aqui seja uma realidade. Também agradecer pelo apoio especial nessa amostra. Também não podia deixar aqui de cumprimentar a professora Lúcia Maris, nossa pró-reitora de extensão, uma guerreira, costumo sempre dizer que parece uma menina aqui disposta a trabalhar, e ela é realmente a mola propulsora que faz tudo isso acontecer, né? E agora ela também não trabalha sozinha, ela tem toda uma equipe, na pró-reitoria também tem uma equipe de colaboradores, professores, servidores, que ajudam, né, na realização desse evento. Então, professora, mais uma vez, cumprimentar, agradecer a senhora na nossa equipe. Cumprimentar todos aqueles que não puderam estar presentes aqui no campus Paulo Afonso, mas estão nos acompanhando pela TV Caatinga. Em especial, boa noite. Bom, nós estamos realizando a 11ª Mostra de Extensão da Univasf. Então, se você imaginar que a universidade está indo para o 13º ano, então a Mostra de Extensão tem quase a idade da instituição, que iniciou seu funcionamento acadêmico em 2004. A universidade, exemplo, como as outras instituições públicas aqui presentes, né, carregam uma missão muito importante, que é o do desenvolvimento regional. Então, as outras instituições que já estavam aqui no Vale do São Francisco antes da universidade surgir, e a universidade veio para contribuir e reforçar essa grande vocação que é o desenvolvimento regional. E a Univasf, até pela sua forma de implantação, ela foi uma universidade que funciona hoje em 3 estados, ou na verdade 4, Pernambuco, Piauí e Bahia, mas com a vinda da Universidade para Paulo Afonso, a gente mageia e interfere também em outros 2 estados, né, Alagoas e Sergipe. Então, imagine os desafios em relação a essa forma de organização, mas também todas as potencialidades que podem surgir dessa implantação dessa instituição dessa forma. E eu queria aqui destacar, talvez 2 palavras, uma inclusive estava numa do belíssimo coral aqui, tinha uma das camisetas que tinha a palavra integração. E também gostaria de reforçar uma outra palavra chamada parceria. Integração vem da necessidade que a instituição tem de se integrar à região, obviamente que ela foi inserida, conseguir se integrar, né, e conseguir interferir na realidade de forma positiva. Então, essa busca por essa integração, né, evidentemente, nos traz enormes desafios, do ponto de vista de todos os processos e procedimentos administrativos, as ações acadêmicas, a forma como nós nos relacionamos com as comunidades, com o poder público de todas essas localidades.
Então, são enormes desafios que devem sempre ser encarados com muita determinação, empenho e entusiasmo. E eu acho que é isso que a gente tem procurado fazer ao longo de todos esses anos que a universidade tem funcionado na nossa região. Então, se integrar às comunidades, se integrar com o poder público das cidades, que a universidade tem estrutura, se integrar com as instituições de educação superior, que também estão nessa mesma região. Então, a palavra integração é muito importante. Integrar todas as suas unidades, né? E é por aí que eu quero fechar, digamos assim, a minha fala. Então, é um desafio enorme a gente conseguir integrar. Então, a gente pode pensar nessa amostra de extensão itinerante como um mecanismo que busca integrar. A amostra de extensão, ela começou, estão fazendo as continhas, foi em 2000, acho que a primeira foi em 2006, não é isso? 2006, primeira amostra. Então, ela era uma amostra e ela estava também descolada de outras atividades, do ponto de vista da realização do evento, de outras atividades. As amostras envolvem os projetos de pesquisas, as atividades, os projetos de monitoria, né? Então, cada ação dessa eram organizadas em datas separadas. Um pouco depois, assim, com essa perspectiva de integrar as atividades de ensino, pesquisa e extensão, a universidade pensou em algumas datas, na verdade, uma semana, que integrasse todas essas ações. E é a famosa Cientec, que é a semana, né, de ciência, né, a semana de ensino, pesquisa e extensão, né, que era uma semana pensada para integrar todas essas atividades. A gente está pensando aqui em integrar as atividades, mas não está aqui na lógica de pensar integrar as unidades acadêmicas. Então, inicialmente, você pensa na lógica de realiza o evento e traz as unidades para o centro desse evento. Ou seja, traz todo mundo para a sede, ou busca trazer todo mundo para a sede. É uma maneira, sim, dessa forma nós conseguimos também integrar, não só as atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas também procurar integrar nossa comunidade acadêmica. É um mecanismo. Mas a gente tem que sempre estar buscando quebrar paradigma e sair dessa lógica, centro, periferia, e pensar numa nova lógica, que são unidades que funcionam em rede. E aí a professora Lúcia assume esse desafio a partir de 2014, desloca a amostra de extensão de dentro do Cientec para fazê-la de forma itinerante. Começamos em São Raimundo Nonato em 2014, o ano passado em Senhor do Bonfim, e agora aqui, fechando esse ciclo em Paulo Afonso. Então, tem uma simbologia muito importante, a gente fechar esse ciclo no nosso campus mais novo. Então, eu gostaria de fechar minha fala passando essa mensagem, né, de tentar quebrar essa lógica do centro-periferia, que a gente passe a pensar cada vez mais numa outra lógica de um funcionamento de unidades que trabalham em rede, de instituições que trabalham em rede, né? Então, essa mensagem que eu quero passar, e estou muito feliz mesmo de poder contar com todos vocês aqui, e em especial aqui no Campus Paulo Afonso, perceber a consolidação da nossa instituição nessa cidade. Muito obrigado, desejo a todos um excelente evento. Depois dos diversos pronunciamentos, quero eu, assim, agradecer ao pronunciamento da mesa de honra e, na sequência dos atos protocolares desta solenidade, solicitamos aos integrantes da mesa a ocuparem seus lugares no auditório para que possamos prestigiar a palestra de abertura da 11ª Mostra de Extensão.
Quero convidar a professora doutora Maria José de Araújo Lima, presidente do Instituto de Ecologia Humana, para proferir a palestra de abertura intitulada Plano de Ação Socioambiental, uma proposta de ação sob a ótica de sustentabilidade e o papel da universidade nesse contexto. Ela, professora universitária por 50 anos, tendo atuado nas universidades federais de Pernambuco, Ceará e Alagoas. Pioneira na área de ecologia humana no Brasil, marcada por sua publicação Ecologia Humana, Realidade e Pesquisa. Considerada um clássico na temática ambiental, foi consultora das Nações Unidas entre 90 e 92 e uma das autoras do relatório do Brasil sobre desenvolvimento sustentável no Brasil, Rio 92. Fundou o Instituto Ecologia Humana nos anos 90. Coordenou vários projetos na área ambiental nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Mato Grosso. É bióloga pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutora em Geografia Humana pela USP. Especialista em ordenamento de território pela IEMAS, na Europa. Atualmente é presidente do Instituto de Ecologia Humana, fundação dedicada a estudos, pesquisas e desenvolvimento na área ambiental. A palavra é da senhora. Muito obrigada. Senhoras e senhores, jovens, muito boa noite. Nesse momento, eu quero agradecer a oportunidade de participar desse evento. Na realidade, há muitos anos, eu abria um congresso onde falava um pouco sobre extensão na universidade. E eu ri muito quando eu recebi a correção da minha palestra, que não falava em extensão, mas a pró-reitora pediu que colocasse extensão. Muito bem, muito obrigada. O outro aspecto que eu queria falar e agradecer foi a chefe. Quando eu recebi o convite de dizer que ia fazer a palestra sobre o PAS, eu digo, gente, lá em Paulo Afonso, nos municípios que trabalham no PAS, tem muita gente que pode falar sobre o PAS, não precisa ser eu. Mas o Rafael, que não está presente, que eu agradeço, insistiu para que eu viesse. Eu espero que eu dê o recado que agrade a Rafael e a todos presentes, mas a Rafael com a responsabilidade que ele tem. Bom, a partir daí, eu vou começar a expor algumas reflexões que fiz, levando em consideração o plano de ação socioambiental do qual coordenamos aqui, um pouco o papel da universidade e um pouco o papel da empresa-chefe. Aí tem esse ponto. E começo fazendo uma reflexão pelo fim do discurso do magnífico reitor de integração. Nós começamos o PAS, Plano de Ação Socioambiental, com a preocupação de integrar não só os nossos membros, 32 pesquisadores que participaram desse trabalho, mas, sobretudo, aqueles que estavam promovendo o PAS e aqueles que estavam recebendo. Então, para isso, fizemos uma série de oficinas de integração com todos. Ficamos muito felizes com o resultado. Outra preocupação que a gente teve em relação ao PAS é de colocar no trilho, vamos dizer assim, na espinha dorsal do PAS, dois pontos que nós considerávamos importantes. O primeiro ponto era colocar todo o PAS como um processo educativo capaz de promover a transformação social.
levar aos nossos jovens a reflexão da importância de 2 pontos. O primeiro é que esses jovens, como todos nós somos, sujeitos do processo e responsáveis pela formação da sociedade que temos. E o segundo ponto era manter a população mobilizada sempre para todos os chamamentos que o pai era capaz de fazer ou estava planejando fazer. A partir dessas reflexões e a partir desse momento, nós começamos a trabalhar o passo. A primeira coisa foi, assim, tivemos um primeiro momento de que, quando a CHESP nos contratou através de uma licitação, óbvio, não foi pelos meus belos olhos, mas por uma licitação, nós começamos a discutir como é que o PAS foi colocado. Era para trabalhar as comunidades que foram impactadas pela usina. E aí eu tomei um susto, porque por que começa a trabalhar com as populações impactadas? E aí nós discutimos e chegamos a uma conclusão óbvia, que nós não íamos trabalhar com populações impactadas, mas íamos trabalhar com atores sociais capazes de responder e transformar qualquer impacto e ter a consciência crítica do seu papel na formação da sua sociedade. Isso foi muito bom. Depois de todas essas discussões, etc., nós partimos para a ação. Então, construímos todo o plano de trabalho que íamos executar para chegar aonde chegamos. E aí vem o primeiro momento, antes de chegar no PAS, seria a reflexão que eu quero fazer sobre o papel do PAS. E a nossa preocupação foi promover uma integração entre a CHESP e as populações, porque sempre se via as populações reclamando da CHESP e a CHESP, de uma certa forma, reclamando das populações. Então, nós pegamos esse gancho e começamos a trabalhar por aí. Em relação à questão do conhecimento, nossos pesquisadores, quase todos, são professores aposentados da universidade. E, professora Lúcia, nós não somos velhas, nós somos experientes. E com a garra que nós, né, gostamos de fazer com que a educação nesse país seja respeitada. Não é isso mesmo? Bom, então, a partir desse momento, nós criamos uma reflexão seguinte. A universidade tem no seu papel mais importante o ensino, a pesquisa e a extensão. E eu fui da universidade muitos anos, né? Muitos e muitos anos, e percebia que você tinha uma ênfase muito grande no ensino, mais ou menos na pesquisa e quase nada na extensão. E isso me incomodava. Me incomodava bastante, e quando um professor que trabalhava na Universidade Rural, que era excelente na parte de extensão, eu me juntei com ele e disse, olha, vamos assim, apresentar ao Conselho Universitário uma proposta de pesquisa diferente. E aí nós nos juntamos e fizemos essa proposta de pesquisa, que nada mais era do que uma pesquisa-ação. E aí começou todo o conhecimento que a gente acumulou da questão ecossociológica e da questão socioambiental. Foi saindo, não deixando a extensão como uma coisa pequenininha, mas trazendo a extensão para dentro da pesquisa como o quê? Como ação para a sociedade.
Você tem a pesquisa, você produz essa pesquisa, produz o conhecimento para quem? Para os livros, para as grandes revistas internacionais, para fora? Não. A sua primeira responsabilidade é devolver esse conhecimento à população que produziu, junto com você, esse conhecimento. E aí foi muito bom que durante muito tempo nós trabalhamos juntos, e eu não vou mais me estender nesse aspecto, mas apenas eu quero dizer aos senhores o seguinte: a universidade ela passará a dar um passo bem maior do que deu até agora, no momento em que ela considerar que a extensão, a pesquisa e o ensino têm pesos iguais. No momento que ela fizer isto, então ela vai cumprir realmente o seu papel. Por quê? Porque devolverá à sociedade aquilo que ela tanto espera dela, que é o conhecimento e a ação. Bom, a partir de então, nós voltamos agora para o PAS. Como foi que a gente começou a trabalhar no PAS? No primeiro momento, foi exatamente o que a gente falou de integração. Mas, depois que a gente produziu essas oficinas, que a gente conheceu os nossos atores, etc., nós começamos a querer conhecer a nossa realidade. E foi o primeiro passo que a gente deu. O primeiro passo que a gente deu exatamente na questão do PAS. Obrigada. Como é? A primeira pergunta que nós fizemos a Chess foi: por que vocês idealizaram o PAS? Esse plano de ação socioambiental. Qual é a sua preocupação? Então, eles responderam para nós. Pode passar? Eles responderam para nós que tínhamos o seguinte: tinha uma exigência do CGU, exigência do licenciamento, recomendação do IBAMA, decisão da diretoria, SP, etc. Eu digo, mas isso não me responde o que eu gostaria de ouvir dos senhores. Porque exigência de quem está fora é simples. Mas por que esse desejo de fazer esse plano? Aí foi que eu conheci a verdadeira origem do PAS. Foi o desejo que grupos que fazem, um grupo, não era todo mundo, mas um grupo que fazia parte do Departamento de Meio Ambiente da Chesf estava preocupado em fazer com que as populações tivessem, junto com a Chesf, a responsabilidade ambiental tão necessária para o que a senhora hoje falou na conservação do Rio São Francisco. E aí eu achei o mote do trabalho da gente. Porque enquanto era exigência de A, de B e C, eu achei que isso para nós não servia. Mas quando veio de dentro a expressão desse desejo, aí agora chegou no nosso modo. Então nós começamos a pensar no PAS como um conjunto de partilhamentos. Partilhar o quê? Partilhar conhecimento, partilhar ideias, partilhar sentimentos, partilhar discórdia, partilhar saberes, partilhar conhecimento. Então, aí nós juntamos o PAS sob a esteira daquilo que a gente achava necessário e suficiente, que seria partilhar. Então, começamos a trabalhar. E o primeiro partilhar nosso foi fazer o conhecimento da realidade. O conhecimento da realidade nossa. O conhecimento da realidade nossa. Depois eu faço. Aliás, deixe-me só voltar um pouco. Uma vez decidido que nós iríamos conhecer essa realidade através de um processo de partilhamento, nós também levamos dentro da oficina de integração aqueles atores a construir o que seria o PAS para eles.
Aí veio esta definição que aí está. O PAS como um processo de gestão compartilhada, visando mediar conflitos, fortalecer consenso e contribuir para a formação da cidadania capaz de construir um novo olhar sobre a importância das raízes culturais, sobre os valores da preservação dos processos ecológicos e sobre a conservação dos recursos naturais como base da sustentabilidade. E aí tem 3 pontinhos que eu gostaria de falar, e eu tenho que falar rápido porque eu só tenho meia hora, daqui a pouco acaba o tempo. E o pontinho é o seguinte: primeiro é mostrar que para você compreender as questões socioambientais, você precisa compreender a cultura dos lugares, a cultura dos povos, senão você não compreende ela. A segunda é ter muito claro que para preservar os recursos naturais, você precisa entender o que é um recurso natural. Que o recurso natural nada mais é do que um elemento da natureza imbuído do valor de uso e troca. E para isso te dá um poder de você usar, trocar e possuir ou não. Então, com esses aspectos, você poderia chegar ao outro ponto que é importante, a sustentabilidade. O que é sustentabilidade para nós? Se fala tanto em sustentabilidade, mas o que será sustentabilidade mesmo? Será tornar uma coisa eterna? Ou será tornar uma coisa importante na vida da gente? A coisa importante na vida da gente é aquela que fica dentro de nós, que não se acaba nunca. Leva conosco na nossa atitude, nas nossas formas de ser, na nossa forma de pensar e agir. Isso é que é sustentabilidade. É você ter dentro de si a importância do ser e a importância do que está ao seu redor. E essa importância se torna cada vez sua à medida que você traz para dentro de si a responsabilidade com ela. Então aí está uma reflexão sobre sustentabilidade. Não é ter muito recurso natural ou não ter nenhum, mas é ter o sentimento e a compreensão. Isso é um pouco diferente. Bom, então, a partir daí nós partimos para o diagnóstico e construímos este slogan. Paz é um caminhar sobre o compromisso do respeito à vida. Entender a vida no seu mais amplo conceito que você possa ter. Não é só animal, não é só vegetal, não é só o homem, mas o conjunto de vida que tem a parte biológica e a parte social construída a partir de uma relação interdependente. É isso que a gente tem nesse conceito maior de vida. Tá? Então vamos para o diagnóstico. O que é diagnóstico? Nada mais do que conhecer a realidade nossa. E a nossa realidade foi dessa forma. Nós começamos a visitar os lugares, a conversar com as pessoas, a ouvir as pessoas, a entender os recursos naturais do solo, a água, a vegetação, a compreender os técnicos ecossistemas que aqui tinham, todos eles a partir da irrigação, e o antes como seria. Então, fizemos um pouco a história do lugar dentro da ótica que nós trabalhamos, que é a ótica ecossociológica e socioambiental. São duas grandes vertentes de estudo que a gente trabalha. Então, aí vocês veem mais ou menos os pesquisadores, etc. Agora, para um pouquinho. Nesse ponto, os pesquisadores tiveram a visita aos lugares, depois trouxeram as pessoas para si. E aí, nesse momento, cada um foi refletindo o quê? Refletindo qual o seu papel na sua comunidade a partir da relação que tinha com os recursos naturais. E aí a gente chegou a atividades produtivas versus usos de recursos naturais, para que você tivesse claro o que é que cada um de nós poderíamos fazer para conservar
aqueles recursos naturais responsáveis pela nossa qualidade de vida. Então, fizemos isso através de oficinas com os pescadores, e estamos fazendo ainda agora com o pessoal do Xingó, pescadores, agricultores, empresários, educadores, enfim, todas as atividades produtivas por nós identificadas como prioritárias no município. Passa, Pedro. E chegamos na construção do PAI. Pode passar. É a construção do PAI. Foi simples. Nós convidamos todos aqueles atores da sociedade pelos quais nós tínhamos identificado e para os quais nós tínhamos trabalhado até então, chamamos para refletir e para ele dizer para nós o que é que eles gostariam de fazer com o seu meio ambiente, de fazer para o seu meio ambiente e com o seu meio ambiente para ter cada vez melhor a sua qualidade de vida e as condições ambientais preservadas. Durante 3 meses nós escutamos tudo isso e essas ações foram, aí vocês estão vendo várias oficinas, a participação de todos, pode passar. Para isso, nós tivemos, além de todo, vamos dizer assim, da toda a criação metodológica das oficinas, nós produzimos material, que aí eu gostaria de chamar a atenção de uma diferença fundamental. Se gosta muito de se distribuir brindes. Na questão ambiental, não deve existir brindes, mas deve existir material educativo e institucional. O que é que significa isso? Que ele leve a mensagem do conhecimento, das ideias, para instruir o cidadão. Quando você bota uma camisa, você diz exatamente nessa camisa o que você gostaria que a sociedade se apropriasse em termos de conhecimento, conduta, atitudes e valores. Então, esse material, todo ele, vocês vão ver durante todo o tempo que a cada momento ele muda, de acordo com o momento que a gente está trabalhando. Pode passar, Pedro. E o resultado dessas oficinas foram o plano de ação socioambiental, com 640 demandas locais, que se transformaram em 176 projetos. E esses 176 projetos estavam vinculados a 5 programas. Programas esses que são os seguintes: educação socioambiental, cujo objetivo era socializar a informação. Educação em saúde ambiental, que era promover as ações educativas para contribuir para o bem-estar do cidadão, fortalecendo a condição de sujeito no processo de transformação da sua realidade. Conservação e recuperação de áreas degradadas, fortalecimento institucional e sustentabilidade, educação, arte, cultura e meio ambiente, esse último programa dirigido só para jovens. Vocês vão verem depois, por exemplo, os meninos portam, vem cá, eles portam uma camisa, que isso aqui foi fruto de uma oficina com jovens. Eles desenharam, eles fizeram e nós produzimos um material a partir deles mesmos. Nós tivemos este livro que tem a xilogravura dos meninos e também o que os jovens fizeram, os cordéis que eles fizeram sobre os recursos naturais que trabalhamos. Água, vegetação, etc. Eu gostaria de passar. Bom, então o plano foi assim. A partir disto aí, segue a outra fase que seria mais importante, que é o processo organizativo. O que significou isso? Se você tivesse todo mundo
se você tivesse todo mundo lá, como foi com a gente, nas oficinas, dizendo que eu gostaria de fazer do seu município, mas depois, para que isso acontecesse, tinha que ter uma estratégia que isso permanecesse e fizesse com que a comunidade tomasse para si a responsabilidade. Então, nós construímos uma estratégia que chamamos de o processo organizativo. O que foi isso? Nada mais foi do que formarem comissões ambientais comunitárias. Então, todos os municípios, e aqui tem pessoas que estão presentes, que é da comissão, que é a professora Alba, que está ali, tem a professora Alessandra, que está ali também, que trabalha conosco. E essas comissões comunitárias, qual era o papel delas? O papel delas era, de posse daquelas ações que disseram para nós que gostaríamos de fazer, transformar em projetos e executar o projeto. Projetos que eram executados a partir da nossa parceria como orientadores ou como participantes do projeto, dependendo do tipo de ação que é. Então, aí vocês podem ver nos slides as oficinas, logo em seguida, a questão do processo organizativo, que foi por eleição direta, onde eles elegeram as suas comissões e os representantes todos, de todas as atividades produtivas do município, as mais importantes, inclusive, e nós temos hoje, como resultado, pode passar, 4 comissões. E agora, o material educativo, aquele não era mais. Era este que foi produzido nas oficinas e que a gente trouxe para o processo organizativo. Onde você vê os mapas nas camisas que eles construíram, enfim, todo esse material já foi não mais idealizado por nós, mas por eles nas próprias oficinas. Bom, e vem a fase de implantação. O que significa implantar um projeto? Foi exatamente, nós começamos a implantar os projetos. E foram bastante projetos, 70 e poucos que foram feitos. Agora, teve um caminho. Como é que começava esse projeto? Ele começava com a capacitação dos atores. Depois da capacitação, a gente levava da escola, integrando para a comunidade, e a comunidade se juntava, retornando para a escola, fazendo campanhas sobre as temáticas. E daí se criou 3 projetos estruturantes, porque todas as comunidades queriam esse projeto. Uso e conservação da água, arborizando e transformando cenário, e a questão da gestão do lixo. Todos os municípios fizeram esses projetos, todos eles tiveram capacitação, todos eles tiveram a pesquisa na comunidade sobre aquele assunto e todos eles fizeram a campanha. E aí tem o material que os senhores estão vendo aí, que é o material de resíduo sólido, de uso e conservação da água e de arborização aqui do lado. O importante é frisar que esses materiais foram construídos numa oficina que a gente chamou Oficina Criativa, em que os jovens foram convidados a vir para uma sala como essa e a criar o seu próprio material e o próprio material do projeto. E aí, o que acontecia com isso? Eles se viam exatamente com as suas ideias sendo reproduzida através do material educativo, através do material de divulgação, e eles se viam como responsabilidade dentro daquela mesma ação do qual eles estavam fazendo. Bom, e os resultados disso tudo, senhores? Foi simples. Nós tivemos aquilo que a gente chamou uma conduta para a ação de respeito coletivo. Tivemos a formação de 64 comissões ambientais e a escolha dos projetos de forma também eletiva.
cada projeto na comunidade só existia se fosse eleito naquele fórum para ser feito. Então, você teve a construção do PAS de forma coletiva, o processo organizativo para a execução e implantação do PAS. E agora ele existe, e os senhores podem ver na exposição aqui do lado, onde os professores, onde os atores, né, sociais, aqueles líderes comunitários ou não, e jovens como esses que vocês estão vendo aqui, que já se profissionalizaram, já estão dentro da universidade. Tem o nosso amigo que está ali, hoje é aluno de engenharia civil, o Janderson. Aqui do meu lado é aluno de engenharia ambiental. Tem o Rafael também, que é o nosso poeta, grande poeta. Tem a nossa amiga ali, que já professora, né? Começou com a gente e hoje já é professora. Enfim, a professora Alba também. Então, há um movimento em torno do PAS que ele é mais do que um projeto. É um plano de ação permanente e contínuo para fazer com que esta população entenda a sua região, se comprometa com essa região e faça da seu processo de interação com essa região a responsabilidade de fazer, de mostrar, demonstrar a interdependência que existe entre sociedade e natureza. Foi todo esse trabalho que tem sido feito e nós temos na execução a implantação de vários projetos, desde criança até adultos, aí vocês podem ver. Usa-se muito a questão da arte e da cultura para disseminar os valores ambientais. Pode passar por tudo. E, finalmente, hoje nós temos... Pode passar tudo. Os nossos resultados, atualmente, foram esses que aí estão. Aí você tem o que foi realizado em termos de oficinas, em termos de campanhas, as demandas que foram, os projetos realizados e, finalmente, o PAS existindo todos os dias, todos os meses e todas as semanas no município. Com isso, nós hoje tivemos uma coisa importante. Além de você entender o seu papel de cidadão responsável por este território aqui, nós temos a compreensão do que representa a Chesf nessa região. E do que representou a Chesf nessa região. E mais ainda, temos o desejo de que cada um que esteja aqui, ele leve para a sua casa, para os seus filhos, para a sua escola, para o seu ambiente de trabalho e para a sua vida, apenas uma ideia. Você é responsável pelo lugar onde você mora e viva. Faça dele o seu lugar. Muito obrigada. Bom, senhoras e senhores, queremos agradecer à professora doutora Maria José de Araújo Lima pela palestra que abrilhantou o início dos nossos trabalhos da 11ª Mostra de Extensão. Assim, vamos dar por encerrado esse momento tão importante e a seguir convido a todos e a todas para prestigiar o coquetel que será servido para os presentes no Centro de Convivência do IFBA, uma cortesia da turma de mestrado em Extensão Rural da Univasf, campus Paulo Afonso. Na ocasião, os participantes poderão contemplar a exposição do Plano de Ação Socioambiental da Chesf e também apreciar o som de alunos do IFBA. Agradecemos assim, senhoras e senhores, a presença de todos e todas e desejamos um bom aproveitamento nos 2 dias de evento participando desta intensa jornada em busca do conhecimento. Uma excelente noite a todos e todas.